Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender como vencer a raiva. O ser humano ele é falho por natureza e por mais que uma pessoa tente fazer as coisas da melhor maneira possível, uma hora ou outra ela acabará errando e ninguém está livre disso. É por isso que muitas vezes as pessoas nos ferem com palavras e atitudes, querendo ou não, e elas agem de forma egoísta. Elas pensam nos seus próprios desejos e cometem injustiça contra nós, e com isso nosso coração é tomado pela raiva e pelo ódio. Ambas as emoções elas são destrutivas e seria difícil dizer se uma pessoa é mais prejudicial do que a outra. Muitos momentos das nossas vidas são marcados por momentos de raiva. A raiva é um sentimento e um momento de aversão, e se ela não for retirada do nosso coração, seremos autodestruídos pelos nossos sentimentos, porque ela se transforma em ódio, que é algo mais duradouro, que é algo mais permanente, que é um sentimento em que a pessoa alimenta um sentimento ruim e não consegue perdoar. O grande problema é que tanto a raiva quanto o ódio, eles são sentimentos e emoções que ficam presos dentro de nós. E com isso, eles geralmente se transformam em ações destrutivas. Prejudicamos tanto a nós mesmos como aos outros. Mesmo sem atacar e ferir alguém fisicamente, as nossas palavras de raiva e ódio ferem como se fossem espadas, e elas podem destruir relacionamentos. A Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, o ódio excita conflito. O ódio, ele alimenta um transtorno, um conflito, uma briga, uma dissensão, um ressentimento. Mas será que Deus também não fica com raiva? Será que Ele nunca odeia? Você pode ficar surpreso, mas a resposta é sim. Deus se ira, mas a relação que Ele tem com essa ira é diferente da nossa, porque Ele odeia o pecado e não as pessoas. E Deus nos ama muito e conhece as coisas terríveis que o pecado traz para as nossas vidas. E isso o deixa indignado. Você já deve ter ouvido a frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E é exatamente isso que acontece. Deus não leva em conta os nossos pecados, mas Ele nos mostra que nós precisamos dEle e que Ele é o nosso refúgio na hora da raiva também. Já que sabemos que as pessoas ou situações irão nos deixar com raiva em algum momento, devemos parar para pensar e refletir. Iremos permitir que o pecado da raiva e do ódio crie raiz em nossa alma? Se quisermos ser curados, devemos deixar que Jesus dirija a nossa vida e enche os nossos corações e mentes a cada dia com a sua palavra. Se a sua mente estiver com a palavra de Deus, mesmo que venha um momento de raiva, você vai saber se controlar e não descarregar a raiva em outras pessoas que tanto te amam. Analise se você tem comprometido, pense comprometido com Cristo e em seguida peça para Ele te dar um novo amor pelas pessoas, inclusive seus inimigos. A Bíblia diz na sua palavra que sedes todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes e não pagando mal por mal ou injúria por injúria. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Que você possa sentir o cuidado de Deus mesmo na hora que você estiver com raiva. Peça perdão ao Senhor e trabalhe com este sentimento que pode ser controlado pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa te dar autocontrole em todas as vezes que você for insultado, contrariado, perseguido. Mesmo que as pessoas falem mal de você, você não pode revidar, você não precisa revidar. Você só precisa perdoar e amar e entregar essas pessoas que têm te atacado constantemente para que produza dentro de você raiva. Você tem que entregá-las a Deus e não odiá-las, porque a raiva é um sentimento faccioso e ela
Deus possa ser o seu orientador pela palavra e que o Espírito Santo te ajude a controlar este sentimento, em nome de Jesus.